Finalmente saiu o filme da Viúva Negra e a pergunta é: será que ele realmente deveria ter sido lançado antes ou isso não faz muita diferença? Só para avisar, esse vídeo não tem spoilers pesados da trama, mas ele vai discutir detalhes do filme. Então, se você ainda não assistiu, eu recomendo que veja e depois você volta para cá. Em fuga depois dos eventos de Capitão América Guerra Civil, Natasha Romanoff, a Viúva Negra, precisa confrontar seu passado como espiã e as relações quebradas que deixou quando se tornou parte dos Vingadores. Quando era criança, ela vivia com uma família falsa, escondida nos Estados Unidos porque todos eles eram espiões soviéticos. Então, desse ponto de partida, eu acho que vem a maior força do filme, que é a relação entre a Natasha e a Helena, e o fato de que a Natasha sabe que aquela família não era de verdade, e então ela tem uma grande mágoa por isso, por saber que todos ali estavam cumprindo o papel. Já a Helena acredita que algo daquilo existiu de verdade e é importante para quem ela é. E esse começo do filme me fisgou na hora, porque tem um tom muito diferente do que a gente costuma ver no MCU. A Scarlett Johansson é uma atriz fantástica que foi construindo esse personagem e sempre adicionando novas camadas em cima do que já vinha antes, apesar do pouco tempo de tela. E aqui ela tem traços muito legais de vulnerabilidade, mas ao mesmo tempo de maturidade. E isso contrasta diretamente com o trabalho feito pela Florence Pugh, que encara a Helena como uma personagem que tem uma imaturidade e uma revolta, também por não ter tido essa estabilidade familiar dos Vingadores, mas que canaliza isso com um humor sarcástico, de um jeito mais ácido, que é extremamente divertido de assistir e torna ela muito carismática pra gente. E acrescentando a isso, você tem os outros dois personagens, que é a mãe vivida pela Rachel Weisz e o pai pelo David Harbour. Embora a Rachel Weisz traga um peso para o papel, que vem do calibre que ela tem como atriz, do tipo de projetos que ela costuma fazer, da presença que ela tem em cena, eu tinha uma expectativa com relação a ela que não exatamente se concretizou. E acho que isso acaba diluindo um pouco da força que a personagem dela poderia ter na história. Já o personagem do David Harbour, que é o Guardião Vermelho, ele é uma resposta comunista ao Capitão América. Ele é tratado com muito mais deboche e ele chega perto de romper o tom do filme, do que o filme está se propondo a ser. Mas isso não acontece porque as piadas e tudo que acontece envolvendo ele de engraçado vem de quem ele é como pessoa. Tá aí um homem que é muito mais simplista, ele acredita que ele é esse símbolo mesmo sem nunca ter tido nada de relevância. Ainda assim, a gente tem muito pouco do lado dele combativo, do lado de ação. Então não deixa de ser um personagem legal, mas que também poderia ser melhor aproveitado, principalmente com relação a alguma ação específica da trama. Mesmo assim, a dinâmica entre essa família é um dos pontos mais fortes e que ajuda a elevar todo o filme. E o melhor exemplo disso é essa cena de jantar, que aproveita as características de cada personagem e constrói um momento com bastante humor, dramaticidade e que foi considerado um dos pilares da história pela equipe de produção. Mas vamos falar de alguns problemas. Porque embora a cinematografia e a direção da Kate Shortland deixem claro essa atmosfera de filme de espionagem, de relações que não se sabe se pode confiar ou não, a trama nunca se aprofunda tanto nisso de um jeito que talvez a história da Viúva Negra merecesse. Porque lá atrás, quando foi anunciado, eu imaginava um filme estilo Red Sparrow, da Jennifer Lawrence, que obviamente é um filme com censura alta, é um filme muito mais pesado, mas elementos do que tem naquele filme fazem muito sentido com o passado da Viúva Negra. Toda a parte de treinamento dela na base secreta, né? As coisas difíceis pelas quais ela tem que passar para se tornar uma agente. E o filme evita completamente esse tipo de aprofundamento, porque o foco aqui é muito mais uma jornada que acontece não lá no passado da Viúva Negra, antes de ela entrar nos Vingadores, mas sim no tempo presente entre Capitão América Guerra Civil e Guerra Infinita. Isso é uma decisão que se mostra talvez equivocada, porque é um momento super interessante, mas devido ao fato do filme ter sido lançado hoje e não naquela época, a gente não tem nenhum olhar para o passado misterioso que ninguém conhecia da Viúva Negra e nem uma história que se passa no momento atual do MCU que faria sentido pensando em fase 4, no futuro da Marvel. Já que eu mencionei a Kate Shortland, como é que tá a direção dela? Eu acho que ela é muito habilidosa em trazer o mesmo tipo de sensibilidade e intimidade que caracteriza o trabalho dela em outros projetos. Você vê isso principalmente nas cenas de diálogo, nas cenas de embate emocional entre os personagens, porque
a câmera está sempre muito próxima, focando olhares, focando a sutileza das expressões faciais dos atores. Já nas cenas de ação, ela se segura bem, porque ela injeta um tipo de energia nas lutas que torna tudo muito impactante, tudo muito visceral. Apesar da montagem às vezes recorrer a uns cortes rápidos e clipados, ela sempre insere takes mais longos e mais amplos entre esses takes mais clipados para que a gente entenda o que está acontecendo. Dito isso, é óbvio que quando a cena de ação se torna muito grandiosa, você sente a mão pesada da Marvel tomando controle da direção e conduzindo tudo. E aí vou dizer que eu fiquei bem feliz ao ver 2 momentos de ação que fazem homenagem direta à série de games Uncharted. Mas tem um outro ponto que eu acho que o filme falha, que é na construção dos seus antagonistas. Aqui a gente tem o cara por trás da cortina e o vilão, que é quem vai gerar a maioria das cenas de ação, de luta, que é o treinador. Nos quadrinhos, esse é um personagem que tem a habilidade de emular o estilo de luta e as habilidades de outros super-heróis. Então é como se a Viúva Negra estivesse lutando com versões do Capitão América, do Pantera Negra, e é um pouco decepcionante porque tudo isso é extremamente mal aproveitado nesse filme. A gente tem embates muito rápidos entre os personagens e o treinador, e quando o filme dá indícios de que vai aproveitar essa habilidade de emular os super-heróis, o filme corta para outros momentos, outras situações. O que me deixa triste, porque já tem alguns anos que a Marvel vem limpando seu nome dessas acusações de que só cria vilões fracos. Eu imaginava que eles tinham virado essa página de simplesmente ter um personagem ali que entra e sai calado e só cumpre o seu papel. Mas espera aí, eu devo dizer que tem um aspecto desse personagem que está ligado a algo que aconteceu no passado da Natasha e que é muito importante e ressoante com o presente dela. E eu tô falando aqui da sensação que ela tem de culpa por um passado de espiã e assassina. Isso é mencionado lá no primeiro Vingadores, quando ela diz que tem uma conta em vermelho e que ela precisa sanar essa dívida. E aí, ao longo dos filmes, ela se torna uma heroína conhecida, famosa, e mesmo no Vingadores Ultimato, ela se sacrifica para salvar o universo. Só que o que faltava era que a própria Natasha sentisse que merecia esse perdão, que ela mesma podia se redimir. E aqui isso acontece de um jeito muito bonito, de um jeito tocante, e que, embora não sendo tão aprofundado, faz muito sentido com a jornada que ela está passando nesse filme. E aí aqui você vê uma intenção muito clara de não antagonizar mulheres. Toda vez que você tem cenas de embate entre personagens femininas, elas são muito curtas e o filme oferece uma resolução no final que demonstra uma sensação de sororidade, de união entre todas essas personagens femininas. Então, não. A gente não precisa ter sempre uma mulher lutando com outra mulher intensamente até que só uma permaneça em pé. Fica a dica Mulher Maravilha 1984. Mas aí, o que você achou? Se você gostou, se inscreve no canal, dá um like e comenta aqui embaixo pra gente continuar discutindo o filme depois que ele acaba.